Fala galera! Já pensaram em aplicar conceitos de resistência dos materiais ensinados em sala de aula e aplicar de forma prática para analisar estruturas metálicas? Tenho ótimas notícias! Nessa aula, vamos ensinar como desenhar e analisar um pórtico rolante usando o software de simulação Ansys Workbench. Não se esqueça, galera, de se inscrever no nosso canal e participar do nosso grupo do Telegram. Assim você ficará por dentro de todo o conteúdo e poderá tirar todas as suas dúvidas. Fala pessoal, hoje a gente vai ver uma aula que ela vai ser uma aula mais prática, tá? Onde ele vai ter um exercício de aplicação em pórticos e vai ser uma aula que vai revisar alguns tópicos anteriores, tá? E vai dar uma introdução aqui a alguns assuntos que vão estar por vir ainda, tudo bem? Então, basicamente, a gente vai ver na aula de hoje aplicações com pórtico rolante, ok? Onde pórtico são estruturas formadas por elementos verticais e horizontais e possui a função de sustentar cargas, ok? Existem alguns tipos, entre eles temos pórtico simples, de alma cheia, a pórtico rolante, que são esses aqui das fotos, ok? E também temos pórtico em arco. Existem outros tipos, ok, pessoal? Mas aqui são alguns exemplos. E a gente vai enfatizar aqui no pórtico rolante, que são esses aqui das imagens. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai criar uma situação hipotética, tá? Simulando uma condição que você trabalha numa empresa e seu chefe pediu para você verificar a integridade de um pórtico, tá? Para futuras aplicações. Então a gente vai desenhar ele no SpaceClaim, aplicar cargas e criar algumas condições adversas, tudo bem? Então aqui no Workbench, pessoal, a gente vai começar puxando um Geometry, ok? Clica com o botão esquerdo do mouse, segura e puxa ele para cá. E aí a gente vai abrir aqui o SpaceClaim, clicando duas vezes em cima do Geometry. E assim a gente vai criar uma estrutura hipotética lá. Com o SpaceClaim aberto, pessoal, a gente vai criar aqui uma estrutura não real, tá? Uma simulação aqui, um desenho hipotético. E aí a gente vai desenvolver as nossas análises todas em cima dele, tudo bem? Então eu vou criar aqui um com dimensões aleatórias, tá? Vou puxar o comando L, que é de line, e apertar a tecla F para puxar o plano, tudo bem? Então, eu vou definir ele aqui a partir desse centro, como ele tendo 1000 aqui, tá? E para baixo, eu vou colocar que a perna dele também vai ter 1000, tá? E aí o que eu vou fazer é o seguinte: a gente vai espelhar essa estrutura por outro lado, tá? Já que ela possui esse plano de simetria, tudo bem? Ela também possui outro plano de simetria, que seria aqui no caso o plano normal ao Y, tá, pessoal? Só que a gente não vai fazer ele agora, porque uma das condições que a gente vai fazer na análise é justamente fugir um pouco da simetria, ok? Que seria uma situação onde a carga ela não está exatamente no centro da estrutura. O centroide da carga não vai estar, o centro de massa, né, da carga não vai estar exatamente no centro do nosso pórtico. Caso isso fosse real, caso isso fosse uma das situações, você poderia sim fazer uma simetria aqui de 1/4, ok?
Mas como a gente vai fazer alguns testes, a gente vai fazer o modelo completo mesmo. E aí, para poder desenvolver alguns testes, alguns tipos de análises diferentes, ok? Então a gente já tem a nossa primeira parte da estrutura. Se a gente espelhar, a gente tem a outra parte. Só que falta a gente criar o que? As nervuras laterais, tá, pessoal? Então, basicamente, aqui a gente vai ter que criar um plano aqui, tá, pessoal? Para a gente poder puxar aqui as nossas pernas, tá? As nossas nervuras, quer dizer. Então, a gente pode colocar um plano aqui. Pode colocar um Move, apertando a tecla M, tá, pessoal? E apertar depois o U, tá? Que seria aqui o nosso Up To. Então, a gente aperta o M, aperta o U, que é aqui, ó, que seria o Up To, e seleciona essa nossa referência aqui. Perceba que ele vem até essa região aqui, tá, pessoal? Ou simplesmente você poderia apertar o tecla M, mover ele até lá. Ou então você poderia apertar também a tecla M e ao invés de apertar o atalho U, você poderia vir e apertar aqui diretamente. Daria no mesmo. Então, com esse plano aqui definido, a gente aperta o L, tá? Que é o comando de line, ok? Perceba que aqui no próprio comando, entre parênteses tem um L, tá? Que é a abreviação dele aqui do atalho. Aí depois, para a gente puxar normal ao plano que a gente selecionou, é só apertar a tecla V, pessoal, tá? Aqui eu vou criar uma situação que eu vou puxar essa linha para cá e eu vou definir ela como sendo um ângulo de 30 graus, tá, pessoal? Em relação à nossa horizontal. Então, eu vou digitar aqui 30, lembrando que para alternar essas cotas aqui, pessoal, apenas basta apertar a tecla Tab, tudo bem? Então, vou apertar 30, vou colocar Enter, e aí depois eu consigo mudar aqui o comprimento dela. Só que antes eu teria que ter mudado antes, tá, pessoal? Então, eu seleciono aqui, seleciono 30, ok? E aí, a partir do momento que eu seleciono 30, perceba que o comprimento aqui fica livre, ok? Aqui o software ele vai me dar essa opção, ó, do Snap, tá? Automaticamente, ou então você poderia puxar ela mais para baixo e depois com uma horizontal você trimar ela. Eu vou utilizar o recurso do software, já que é mais simples, tá? Aqui do outro lado, a mesma situação. Seleciono aqui. Esse ângulo aqui ele já vai ser 60, porque a referência dele é outra. E aí eu utilizo também aqui o recurso do software, tá, pessoal? Já sei que aqui ele vai coincidir, então eu já defino aqui como sendo esse tamanho, tá? E depois, para fechar a base dele, basta a gente puxar aqui uma horizontal aqui direta, tá? Perceba que automaticamente ele fez essa superfície, tá, pessoal? O que a gente vai fazer aqui para tirar ela? Praticamente a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar nessas linhas aqui, tá? Essas aqui. E vai apertar Ctrl C, Ctrl V, tá, pessoal? E depois a gente vai excluir a nossa superfície. Porque se a gente for excluir do jeito que tá aqui, ó, Ctrl X, perceba que as linhas elas também vão embora juntos, tá? Então apertando Ctrl Z, ele volta. E eu vou apertar Ctrl C e Ctrl V em todas essas linhas aqui, pessoal. Tá? E aí agora é só a gente apertar Ctrl X aqui na nossa superfície e perceba que ela sumiu, ok? Então aqui nessa situação, pessoal, a gente já tem uma condição aqui de meia simetria, tá? E a gente vai tirar essa meia simetria, vai colocar ela simetria, a gente vai colocar sem simetria, ok? A opção de 1/4 de simetria seria o que? A gente retirar essa parte aqui, tá, pessoal? A gente consideraria apenas essa região aqui, tá? Essa aqui seria 1/4 de simetria. Do jeito que está aqui, a gente tem meia simetria. E ele completo sem simetria nenhuma, tá?
Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é espelhar ele através do comando aqui mirror, ok? E perceba que a primeira ação que o software requer é essa aqui, ó, pessoal. Select Mirror Plane, tá? Então a gente vai selecionar o plano de espelho, tá? Que no caso é esse. Depois ele me pede para selecionar os corpos que serão espelhados, que no caso será esse e os demais aqui embaixo. E aí no caso a gente já tem aqui a nossa geometria completa, tá, pessoal? A gente já tem aqui o nosso pórtico, tá? E aí o que a gente precisa fazer agora é o quê? É definir a configuração dessa geometria, que será aplicando as seções transversais dos beams. Então, esses planos aqui a gente não precisa mais deles, a gente pode apagar. Tá? E aí perceba o seguinte, a gente resolveu, né, pessoal, acabei esquecendo, a gente resolveu criar essa geometria com uma estrutura beam, tá, pessoal? A gente poderia ter feito ela em superfície? Poderia. A gente poderia ter feito ela em sólido? Também poderia. Mas aqui nessa situação, o beam ele se aplica muito bem, tá? Então, fica até um pouco aí de estudo e até curiosidade para vocês. Se vocês quiserem fazer download de alguma geometria na internet, lá no GrabCAD a gente tem várias lá. Você pode pegar a geometria de lá e realizar alguns tipos de estudos, tanto em sólido quanto em superfície, e como também em beams, tá, pessoal? Fica até uma opção aí de estudo para vocês. Então, com a nossa estrutura formada, a gente agora vai definir, pessoal, aqui em Prepare, na aba Prepare, as definições de perfil que irão compor a nossa estrutura, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, para essa aba aqui de cima, eu vou definir como sendo esse perfil, tá? E para os demais elementos, eu vou definir como sendo aqui um tubo de seção retangular, tá? Então, eu vou definir aqui, eu vou selecionar esse primeiro perfil, ok? E aí, para agregar eles, basta a gente selecionar as nossas linhas e clicar aqui em cima depois, tudo bem? Então, a gente percebe aqui que ele já está destacado aqui de uma outra maneira, ok? Significa que a gente já agregou ele aqui. E aqui também, ó, a gente já percebe que a gente já tem esses dois beams aqui criados, tá? Assim como também o perfil. Os outros perfis, a gente vai definir eles como sendo o de perfil aqui vazado de tubo de seção retangular, tá? Então, a gente vai selecionar aqui o tubo. E aí, a gente vai selecionar esses perfis aqui, pessoal. Todos eles. E selecionar aqui o tubo, tá? Então, a gente percebe que a gente tem dois perfis aqui, que são esse I, e a gente tem dois perfis aqui em turbo retangular, que são os demais, tá, pessoal? A gente consegue ver aqui pela nossa árvore, ok? O que a gente precisa fazer agora é definir as seções transversais, tá, pessoal? Tipo, a gente definiu a configuração delas, só que a gente não definiu as dimensões, tá? Uma maneira de a gente fazer isso é o seguinte, a gente clica aqui no nosso perfil I, tá? E vem aqui, lembrando que é com o botão direito do mouse, tá? E vem em editar. Quando a gente faz isso, a gente percebe que a gente abre essa aba aqui, tá? E aí basta a gente editar os valores, que automaticamente ele será editado lá no nosso Workbench. Mas antes, bora fazer o seguinte. Bora
abrir o nosso Workbench e verificar como é que está essa estrutura lá. Então aqui no Workbench, pessoal, a gente vai puxar aqui uma estrutural estática. E aqui na estrutural estática a gente vai abrir o nosso modelo para fazer esse tipo de definição. Mas antes eu já vou fazer algo aqui, pessoal. Aqui no material, a gente vai criar um material com plasticidade, tá? Vai ser esse material aqui, já chamei ele de material. Vou agregar uma curva bilinear. Copiar aqui os valores de modelicidade, Poisson. No limite de escoamento, eu vou definir ele como sendo 200, tá? Megapascal. E no módulo tangente, eu vou colocar qualquer valor aleatório, porque o objetivo é apenas a gente verificar o comportamento. Lembrando que esse caso ele é um caso que não é real, tá? Então o objetivo aqui é mais demonstrar a função da ferramenta e como a gente pode ver resultados, trabalhar com análises e por aí vai. Então a gente tem o nosso material padrão do ANSYS, que é o ácido estrutural, tá? E a gente criou esse material aqui aleatório apenas para fazer alguns ensaios e testes, ok? E agora sim a gente pode abrir aqui o nosso módulo, pessoal. Aqui no Workbench, a gente verifica, né, pessoal, que a nossa estrutura ela foi carregada, ok? Se a gente gerar uma malha aqui, a gente vai verificar a forma como a gente pode ver o tamanho das seções, tá? E aí, aparentemente, pessoal, dá para seguir com essa configuração aqui, já que é uma configuração utópica, tá? Uma configuração de teste só. Mas lembrando que aquela função que eu mostrei para vocês no SpaceClaim, essa aqui, ó, vocês podem realizar ela a qualquer momento, tá, pessoal? Qualquer medida que você alterar aqui, você vai verificar que quando você alterar aqui, ela vai mudar automaticamente lá no Workbench, ok? Então aqui em Display a gente tem a opção de mostrar ou não, tá? Clicando aqui nessa aba. Enquanto a malha, eu vou deixar essa malha mesmo, pessoal, porque essa é uma malha que tá legal, não tá tão ruim assim. Poderia ser melhor. A gente poderia refinar ela em outras regiões e tirar um pouco de refinamento em outras. Mas para efeito de aprendizado apenas, aqui está uma situação agradável, ok? A gente percebe que a gente tem aqui todos esses componentes, só que a gente precisa linkar eles, tá, pessoal? É algo que eu acabei esquecendo de falar, onde a gente não tem uma conexão. Como é que a gente pode fazer essa conexão? É o seguinte, a gente vem aqui no nosso SpaceClaim e a partir do momento que a gente está aqui, a gente verifica o seguinte: a gente criou essas linhas, criou as nossas bins, só que a gente não conectou elas, tá? A gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira será criando contatos aqui em Connections. E a segunda maneira é criando um compartilhamento de nós, tá? A minha recomendação é o seguinte, pessoal: toda vez que der para utilizar o compartilhamento de nós, utilize, porque ele é melhor do que a criação de contatos, ok? Melhor por quê? Porque você reduz o processamento do seu problema, ok? Em contatos, você tem mais equações, e quando você tem compartilhamento de nós, você elimina uma série de equações. Esse problema aqui, como ele é um problema pequeno, não teria tanta diferença assim, ok? Mas se você pega problemas maiores, estruturas bem maiores, com mais detalhes, enfim, você acaba tendo um pouco de problema quanto a isso, ok? E aí, fica valendo essa dica aí. Para a gente criar o compartilhamento de nós, basta a gente vir aqui, pessoal. A gente vem aqui na aba Workbench e vem aqui em Sharing, tá? Que é compartilhar. Quando a gente clica aqui, o software automaticamente ele já reconhece onde precisa ser compartilhado, que ele tem a sua zona aqui de tolerância, tá, pessoal? Ó, a gente pode alterar essa zona aqui, caso você
você tem um problema muito grande, aí você quer selecionar apenas componentes muito perto, você pode colocar aqui uma tolerância maior, ou então você pode colocar uma tolerância maior, uma tolerância menor, né? Se você quiser componentes muito perto, muito perto, ou então você pode pegar uma tolerância maior se você quiser selecionar componentes muito distantes, ok? Então aqui, basicamente, basta a gente apertar aqui no nosso OK. E aí a gente já tem aqui nossa estrutura totalmente ligada. E inclusive o software ele dá aqui a nossa informação, tá? Que foi compartilhado aqui 11 vértices, tá? Então a gente pode voltar aqui no nosso Workbench. E aí perceba que quando a gente altera qualquer coisa que esteja acima do nosso model, que no caso foi aqui a nossa geometria, ele pede um refresh, tá? Aqui tem duas maneiras, a gente pode clicar duas vezes com o botão direito aqui em cima, que ele vai atualizar, ou apenas você pode vir aqui em model, tá? E apertar update, ok? A partir do momento que a gente faz isso, ou outro método, ele já faz isso aqui automaticamente. A malha ela foi desfeita, tá pessoal? Porque a gente alterou configurações lá na geometria que foi o compartilhamento de nós. Então basta a gente vir aqui e gerar uma nova malha. Essa aqui é a nossa nova malha gerada, tá? E aí ela ainda continua agradável para a gente poder fazer os nossos testes aqui, pessoal. Então a nossa geometria está definida, tá pessoal? O nosso material, a gente por enquanto vai utilizar o nosso aço estrutural, tá? Definições de seções também estão definidas, está tudo ok. As nossas conexões estão definidas através do compartilhamento de nós que a gente fez lá no SpaceClaim. A malha está ok. E agora a gente precisa criar aqui nossa condição de contorno, tá pessoal? A nossa condição de contorno vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai criar duas. A gente vai criar uma com force e remote force. E aqui embaixo, perceba que a gente tem carrinhos, tá? Já que ele é um pórtico rolante. Então, se ele tem carrinhos, a gente tem que permitir essa translação, tá? Então, basicamente, eu vou criar aqui primeiro uma força, tá, pessoal? Essa força eu vou criar aqui nesse ponto central, no centroide. E vou considerar aqui uma força em Z de 1E a 5 N, tá? Vou criar aqui uma outra remote force e ela também vai ser aqui no nosso ponto central. E também a gente vai definir aqui em Z, tá pessoal? Lembrando que a gente define baseado aqui no nosso sistema de coordenadas, tá? Também um E a 5, tá pessoal? Aqui a diferença é o seguinte, eu criei essas duas forças justamente para mostrar uma pequena diferença aqui para vocês. Aqui nessa situação a gente tem o seguinte, qual a diferença da força para a força remota, tá? A força a gente percebe o seguinte, que a gente tem a opção de colocar os valores dela, assim como na força remota, só que a posição dela, ela é sempre em função ao nosso sistema de coordenada, tá pessoal? Inclusive a gente pode criar um aqui a qualquer momento. A força remota, a gente tem a opção de definir ela a partir do nosso sistema de coordenada aqui, sem precisar criar outro, tá pessoal? Então, por exemplo, aqui na força remota, se eu quiser deslocar ela um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, eu não preciso criar um novo sistema de coordenada, basta eu alterar aqui essa posição, tá? Então, basicamente, essa situação que a gente tem aqui é uma situação onde o peso da carga ele vai estar totalmente atrelado, pessoal. Ele vai estar totalmente no centro de massa dele, tá? E vai também coincidir com a posição em Y do centroide aqui da nossa viga, ok?
caso a gente tivesse uma situação diferente, onde a nossa carga ela estivesse um pouco deslocada, o centro de massa dela estivesse um pouco deslocada do centroide aqui do nosso BIM, aí a gente teria que criar um novo sistema de coordenada, ou então utilizar o Remote Force e mudar aqui, ok? Aqui no caso do nosso Remote Force, eu vou simular uma condição que a carga ela vai estar deslocada 10 milímetros, tá? E perceba que automaticamente aqui, ó, o nosso vetor ele muda, ok? Então posso até colocar um pouco mais, posso colocar 20, por exemplo, tá? E aí a gente já percebe que a gente já tem essa alteração. E nessa configuração aqui a gente vai sair de uma flexão pura para uma flexo-torção, tá? O outro ponto que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, pessoal. Aqui a gente tem rodas, né, pessoal? E essas rodas elas vão permitir que durante esse trabalho da carga a gente tenha um leve deslocamento dessas pernas aqui, tá, pessoal? Então isso deve ser também considerado aqui na nossa estrutura, tá? Uma maneira de fazer isso, pessoal, é através aqui do nosso Remote Displacement, tá? Então a gente pode selecionar aqui, a gente seleciona 4, tá, pessoal? A gente pode selecionar 4 aqui. E através disso a gente pode selecionar cada vértice desse e atribuir as condições de restrições, ok? Então o primeiro ele será aqui. O segundo a gente pode selecionar esse aqui. O terceiro pode ser esse. E por fim o quarto pode ser esse aqui. Uma maneira de definir isso rapidamente é selecionar o primeiro, depois segura o Shift e seleciona o último. A gente percebe que a gente já pode mudar todos de uma vez só. Baseado aqui, pessoal, a gente percebe o seguinte: a nossa variável de liberdade, o nosso eixo de liberdade, ele vai ser o nosso eixo X, tá, pessoal? Ele possui a liberdade de andar em X, tá? Então aqui a gente deixa free e os demais a gente trava. Ok? E aí dessa forma a gente já tem a nossa condição de contorno aqui, as nossas condições de contorno bem definidas, tá, pessoal? Então o que resta aqui é apenas o que, pessoal? Rodar a nossa análise. Primeiro a gente vai rodar com a flexão pura, tá? Depois a gente roda aqui com uma flexo-torção. Na flexo-torção, o valor da altura da força aqui ele vai influenciar, tá, pessoal? Se a força vai dar aqui ou então um pouco mais para baixo. Na flexão, não, porque ela vai estar na mesma linha aqui de transmissibilidade dela, tá? Mas aqui eu vou considerar ela aqui também apenas por efeito didático. Mas na prática, se fosse um caso de que a força tivesse, que o peso realmente tivesse um pouco deslocado, a gente teria que colocar essa força aqui na altura dela correta, tá, pessoal? Então eu vou desabilitar ela aqui através do Suppress e vou deixar apenas a nossa flex torção. Então a gente tem o nosso carregamento e temos aqui as nossas restrições, tá, pessoal? Então iremos agora rodar a nossa análise. Com a simulação rodada, pessoal, basta a gente fazer agora o que? O nosso pós-processamento, ok? Então a gente pode pegar uma deformação total e também a gente pode pegar aqui efeitos de tensão. Mas perceba o seguinte, para a gente habilitar o efeito de tensão, a gente precisa vir aqui em Solution, tá, pessoal? E aqui no pós-processamento a gente precisa habilitar aqui o Beam Section Results, ok? Então a gente habilita ele aqui. A gente vai ter que rodar a nossa análise novamente. E agora sim a gente vai conseguir aqui, pessoal, extrair as nossas tensões, ok? Então a gente vem aqui. E aí a gente consegue verificar aqui, pessoal, a maneira como ele está se deformando, tá, pessoal? A gente consegue até verificar aqui que nossos apoios deslizantes, tá? Eles estão funcionando muito bem. Conforme é o que acontece na prática. Então, essa aqui é uma situação que a gente pode utilizar, tá, pessoal? Se estiver em alguma situação parecida com essa,
Esse aqui é um procedimento bem utilizado. E agora a gente vai rodar um aqui com flexo-torção, que é o que acontece na maioria dos casos, inclusive, tá? Então a gente vai desabilitar aqui a nossa força e vai habilitar aqui a nossa força remota, tá? Que ela possui um leve deslocamento aqui, ok? A gente roda aqui nossa análise novamente. E agora, com a análise executada, a gente pode verificar aqui, pessoal, os efeitos da flexo-torção, tá? A gente percebe que ele acaba gerando uma tensão maior, tá? Já que a gente tem agora a nossa flexão e a nossa torção. E esse aqui também é algo aí que fica a dica aí para vocês atentarem, né? Que se estiverem passando por algum tipo de situação como essa. Em relação ao resultado, pessoal, ele está aqui, ele foi aumentado a sua escala de deformação, só que se você vir aqui em True Scale, é possível você ver a deformação aqui real, tá? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, pessoal, a gente vai verificar como essa estrutura ficaria se a gente excedesse o valor do escoamento dela, tá, pessoal? Por exemplo, se a gente for voltar aqui no nosso Workbench, Workbench e na aba de materiais, a gente vai verificar o seguinte: a gente definiu como o limite de escoamento sendo 200, tá? E depois do 200 a gente colocou o módulo tangente, que a estrutura ela se comportaria dessa maneira aqui, ok? Então a gente vai forçar na nossa análise uma situação hipotética, que é uma situação onde a gente vai aumentar o valor dessa tensão e depois aplicar o nosso segundo material, que é o material com plasticidade, e verificar como é que a estrutura ficaria depois que atingisse o escoamento, tá? Então eu vou trabalhar com flexão pura, mas isso não varia nada aqui no nosso estudo. E vou também colocar 2 steps, tá, pessoal? Steps é o que, pessoal? São as etapas a quantidade de etapas que a gente pode dividir o nosso problema, tá? A gente pode dividir ele em quantas etapas forem necessárias. Aqui eu vou criar um segundo step, por quê? Apenas para demonstrar o efeito da plasticidade, tá? Nesse caso aqui não seria necessário, mas como o intuito aqui é aprendizado e demonstração, eu vou criar apenas para que isso seja visto de uma melhor maneira, tá? Então eu vou criar aqui um segundo step, ou seja, a gente tem 2 steps. E no segundo step, pessoal, perceba o quê? Que a gente tem a nossa força vindo de 0 até 1,65. Eu vou até aumentar o valor dela, eu vou colocar 2 aqui, para que a gente consiga visualizar isso de uma maneira melhor. E depois no segundo step, que seria esse aqui, a gente tem ela constante, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela venha até 2,65 e depois eu vou tirar ela, tá? É como se eu colocasse uma carga aqui e depois eu tirasse ela repentinamente, tá? Então basicamente eu venho aqui, ó, no segundo step, clico com o botão direito do mouse em cima e venho aqui em desativar, tá, pessoal? Perceba que ele sumiu aqui, ó, ok? E agora a gente vai rodar a nossa análise com o material estrutural ainda, que não possui, que ele não está levando em consideração efeitos de plasticidade, apenas para a gente verificar a sua animação. Então, com a análise executada, pessoal, a gente pode vir aqui e verificar os nossos efeitos de deformações e tensões. Perceba o seguinte, perceba que não houve plasticidade, tá, pessoal? Por mais que ele tenha atingido aqui o valor acima de 200 MPa, que foi o que a gente definiu lá no nosso material, perceba que ele não escoou, tá? Porque como a gente está rodando uma análise com material sem plasticidade, um material linear sem plasticidade, a gente está numa situação aqui de que ele apenas executa o cálculo, tá? Quando a gente for ver um pouco mais para frente nas nossas aulas de teoria, envolvendo elementos finitos, toda a sua formulação, a gente vai verificar que para ele realizar esse tipo de cálculo aqui, ele simplesmente considera o seu módulo de velocidade, módulo de Poisson,
o modo de cisalhamento e as propriedades de tensão dos materiais, enfim. Se for uma modal, densidade e por aí vai. Então aqui no caso eu poderia até fazer essa estrutura chegar a 1000 megapascal. Ele simplesmente vai realizando o cálculo. Ele não se importa com escoamento, ele não se importa com fadiga, ele não se importa com nada, tá? Porque é uma análise estrutural estática com material linear sem plasticidade. Então ele vem, chega no seu ápice 385 megapascal e depois tira a carga, ele fica como se nada tivesse acontecido, tá, pessoal? O que a gente vai fazer agora é aplicar aquele nosso material envolvendo plasticidade, ok? Então a gente vai pausar aqui e vai vir aqui em Geometry. E nesses nossos componentes, a gente vai selecionar aqui o nosso material, tá? O nosso material aqui. Esse material que ele envolve plasticidade. E se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que o limite de escoamento que a gente definiu lá foi de 200 megapascal, ok? Então, quando chegar em 200 megapascal, ele vai escoar e depois ele vai entrar em regime de plasticidade e aí ele vai plastificar. A gente vai verificar isso aqui, inclusive, aqui na nossa análise, tá? Então, a gente vai rodar aqui nossa simulação novamente. E aí, com a análise rodada, pessoal, a gente consegue verificar aqui o comportamento aqui da nossa estrutura, tá? Então, aqui em tensão, a gente verifica o seguinte, ó. A gente aplicou a nossa carga, tá? Perceba que quando ele passou aqui de 200 megapascal, o comportamento dele foi diferente. E a nossa estrutura, depois que a gente retirou a carga, ela ficou deformada. Por que ela ficou deformada? Porque a gente utilizou o material com plasticidade, tá, pessoal? Então, perceba que a gente aplicou a nossa carga. E a estrutura depois da carga, ela não voltou a configuração inicial. Por quê? Porque ela plastificou, ok? E aí a gente tem até a nossa tensão aqui final, que será a tensão depois da nossa estrutura plastificada, tá? E com isso a gente consegue fazer alguns tipos de estudos, tá, pessoal, na prática. Por exemplo, se essa aqui fosse uma situação real sua, da sua empresa, de algum trabalho que você tem que fazer, seria algo que você poderia considerar para mostrar os efeitos que poderia ter a estrutura caso ela entrasse em regime plástico, tá? E assim você poder fazer um melhor dimensionamento ou poder focar em algumas regiões críticas, tá? E por aí vai. Então, na aula de hoje a gente viu um pouco sobre a aplicação de postos. A gente verificou a diferença entre força e força remota, tá? A gente viu efeitos de flexões, flexo-torções e também a gente aplicou a plasticidade em equipamentos desse tipo aqui que são pósticos e verificou como a estrutura ela se comporta depois que ela passa do seu regime elástico, tá, pessoal? Passou 200 megapascal que a gente definiu, ela saiu da sua zona elástica e aí ela entrou na sua zona plástica, tá, pessoal? Espero que tenha gostado da aula de hoje, pessoal. Fortalece aí com like, se inscreve no nosso canal e na próxima semana a gente traz vídeos aí envolvendo mais teorias e mais assuntos práticos também, tá, pessoal? Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima semana.